Olá, meu nome é Rômulo Normandi Corrêa e o nome do meu trabalho é Pós-Fotografia e Aprendizagem Significativa no Ensino da Linguagem Fotográfica, né. Esse trabalho ele começa na pandemia, com as aulas remotas, a impossibilidade da gente se reunir, a impossibilidade de usar as câmeras, do curso, né. E com aula remota, a única possibilidade de dar essa disciplina, linguagem fotográfica, e fazer a prática seria com celulares, né, que era o único dispositivo fotográfico que os alunos tinham acesso. Bom, então eu fiz isso, né, ao longo de 2020 e 2021, eu relacionei os conceitos, de linguagem fotográfica, não só à prática de câmeras DSLR, mas também à prática nos celulares, né, estabelecendo possibilidades e limitações, né. Porém, eu achei que eles conseguiram resultados muito bons. Então, em 2022, quando eu retorno ao presencial, eu trago essa metodologia também para a sala de aula, né, não abandonando a prática com câmeras DSLR, mas estabelecendo correspondências, ao uso das câmeras com o celular, né. Bom, como fundamentação teórica, eu uso os conceitos de pós-fotografia, do Juan Fontecoberta, mobigrafia, de Barros e Castro, né, mas fundamentalmente eu uso o conceito de aprendizagem significativa, do Paulo Freire, né. E aí, eu acho que tem uma frase, uma fala dele, aspas, bem, que eu acho que ilustra bem isso, né? Por que não estabelecer uma necessária intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos, né? Então eu vi que isso estava estabelecido no método que eu estava fazendo, né? Eu estava aproximando os conteúdos programáticos à experiência fotográfica cotidiana deles com os celulares, né? E a partir disso, o trabalho tem a seguinte hipótese, né? Que é que você aproximando o conteúdo ao cotidiano do aluno, a prática fotográfica dele, a aprendizagem passa a ser mais significativa, né? Em oposição à aprendizagem mecânica, arbitrária, né? Então, enfim, a minha metodologia era, por exemplo, como exemplo, eu vou pegar alguns exemplos, né? Pegar alguns conceitos da disciplina de linguagem fotográfica e ver como é que eles se configuram nos celulares, né? Então, conceito de composição visual, que é a regra dos terços, que é muito utilizado no ensino da fotografia. Nos celulares, você pode acionar o modo grid ou grade e na sua tela já aparece o diagrama da regra dos terços, né? Então, isso fazia com que eles entendessem melhor não só o que era a regra dos terços, mas sim como utilizá-la, né? Um outro conceito também importante no ensino da fotografia é o conceito de profundidade de campo, né? Que é assim, que planos da sua imagem vai ter foco, né? E, por exemplo, profundidade de campo restrita, você tem foco apenas num plano e não tem foco nos outros, né? E eles conseguiam esse efeito visual nos celulares, né, utilizando o modo retrato, né? Já nas câmeras DSLR, eles conseguem isso por abertura do diafragma, por uso de lentes, né? Enfim, como técnica e linguagem fotográfica estão muito relacionados, a gente via a técnica para conseguir um efeito específico nas câmeras DSLR e fazia a correspondência às funções dos celulares, né? Bom, como resultados, né, como eu levei isso para 2022, a partir de 2023 eu formulei um questionário, né, com duas perguntas fundamentais, eu acho, para responder a minha hipótese, né? A primeira indagava se o ensino da linguagem fotográfica a partir da câmera do celular influencia a forma como ele fotografa no seu cotidiano, né? Eu queria saber se essa abordagem modificava a forma dele fotografar no cotidiano dele, né? E a segunda questão é se essa metodologia, usando os celulares, facilitava o entendimento do conteúdo programático da disciplina, né? Bom, de 2023 para cá, analisando esses resultados de forma preliminar,
A resposta foi bastante positiva para ambas as perguntas, né. Mais ou menos em torno de 90% dos alunos responderam positivamente essas 2 perguntas, né, ou seja, influenciaram a forma como eles passaram a fotografar, e 2, eles entenderam melhor os conteúdos programáticos a partir dessa, metodologia, né. Outros resultados, eles podem também ser vistos, num Flickr, né, o Foto, que é um repositório das práticas, né, fotográficas das minhas disciplinas, né, e tem lá várias fotos, tanto feitas com câmeras profissionais, quanto com câmeras de celulares e até mesmo outros dispositivos, né. Eu acho que essa experiência me influenciou muito até para pensar outros trabalhos, né. Por exemplo, essa questão de aproximação do cotidiano para facilitar o entendimento de conteúdos, né, eu já desenvolvi 2 outros projetos fazendo isso, né. Um foi a confecção de um livro fotográfico a partir de uma documentação fotográfica do Novo IACS, durante o ano de 2023, que foi o nosso primeiro ano de ocupação, né, de transferência do casarão para o Novo IACS, e eles fizeram várias fotos com celular, com câmeras, e a gente fez um livro fotográfico a partir disso, né, como um instrumento de memória, né. E nesse livro fotográfico, além da fotografia, eles desenvolveram várias outras habilidades, né, como design, né, produziram textos, pegaram termos de autorização de uso de imagem, né, autorais, enfim. E o outro projeto é um projeto que eu chamei de fotografia em preto e preto, né, que foi da realização, né, que eu tinha muito poucos fotógrafos negros quando eu mostrava exemplos de fotografia em sala de aula, né? E, enfim, com uma turma muito modificada ao longo dos anos, né, principalmente em relação a questões raciais e questões sociais, né, o número de alunos negros em sala de aula aumentou muito, né, e eu sentia que eu estava oferecendo exemplos, né, que não tinham nenhuma representatividade para eles. Então eu fiz uma disciplina chamada oficina de fotografia, né, onde o conteúdo programático era basicamente técnico e tudo, só que a gente só estudou fotógrafos negros, né, a fundamentação teórica foi imagética, através desses fotógrafos negros, e toda a nossa prática também foi fazer imagens que tivessem um cunho antirracista e que valorizassem a cultura e a raça negra, né. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.